Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 84. E hoje vamos falar sobre influência digital, mas aquela influência que gera resultados, tá, pessoal? Qual será que é o segredo de quem realmente se destaca nas redes sociais e não perde a sua essência? E qual a diferença de pessoas que geram aquela conexão com o seu público daquelas muitas outras que só acumulam seguidores? E para falarmos sobre esse assunto hoje estamos com ela, mãe, criadora de conteúdo e empreendedora digital. Mostra na prática que é possível equilibrar família, trabalho e sucesso, tudo com leveza e propósito. Sua trajetória é marcada por verdade, conexão e resultados. Transforma o digital em uma ferramenta poderosa para inspirar outras mulheres a acreditarem nelas mesmas. Representa a força da mulher moderna que constrói seu espaço com autenticidade, propósito e consistência. Seja muito bem-vindo ao Sério Mas Nem Tanto, Irene Goulart. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, acabou que deu certo, né, a nossa gravação, né? Até que enfim, né? Até que enfim deu certo. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Queria te agradecer pelo convite. E dizer que eu tô muito lisonjeada, porque só senta pessoas importantes aqui, assim como você, né? Tô me sentindo muito importante nesse momento. Muito obrigada mesmo e espero poder contribuir com você. Tenho certeza que esse vai ser o meu melhor episódio até então. Vamos lá, se Já seja. subiu o seu sarrafo, hein? Irene, mas antes da gente entrar no tema principal, que é essa parte da influência no digital, eu gostaria que agora você mesmo se apresentasse. Conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até chegar aqui hoje na cadeira do Sério Mas Nem Tanto. Bom, a Irene começa com uma criança sonhadora, uma criança que passou muito dificuldade. Passei muita dificuldade na minha infância. Até fome eu já passei. Eu costumo brincar assim com as pessoas, mas é sério. Eu já passei fome na minha infância. Eu tive uma infância muito difícil, mas eu nunca deixei de ser sonhadora. Sou fisioterapeuta de formação e brinco que sou influencer por paixão. E a influência, né, o Instagram, as redes sociais, ela veio muito despretensiosamente na minha vida. Ela veio quando eu engravidei dos gêmeos. Então a Irene é uma criança sonhadora, até hoje eu sou muito sonhadora, sou mãe, casada com um neto, mãe de 3 filhos do Enzo, e que descobriu uma gestação porque esqueceu o anticoncepcional um dia. Eu esqueci o anticoncepcional um dia e me engravidei de gêmeos com um bebê de 1 ano. E assim começa a minha história, é muito engraçada. Porque eu não estava esperando a gestação gemelar. Era fisioterapeuta, como eu te falei, trabalhava num hospital. E a minha vida virou de cabeça para baixo. E então, na época, bem lá no início, o Instagram estava no começo. Era Facebook, era o Snapchat, né, que fazia muito sucesso. O Instagram estava bem no comecinho. E foi quando eu comecei no meu Instagram pessoal, que até hoje eu tenho ele tem 3.000 seguidores. Perdi a senha dele Tá com um brincando. bug do Instagram, eu não consigo a senha do meu Instagram pessoal, mas ele tá lá guardadinho. E eu comecei a postar nesse Instagram, qual era o que eu sentia. Na verdade, eu comecei a postar lá sentimentos reais, verdadeiros. Poxa, não estava esperando essa gestação, como que vai ser a minha vida de agora em diante? E comecei a postar isso. E aí, eu descobri que pessoas que não me seguiam até então, curtiam, comentavam e se conectavam com essa história. E aí uma amiga disse assim, até uma amiga que ela tinha um Instagram materno na época, ela falou: Irene, por que você não monta um Instagram só para contar o que você tá sentindo como uma forma de desabafo? Eu falei, por que não? Né? Já tava tudo perdido mesmo, tudo Sim. ferrado. Eu lembro que nessa época eu só ria, eu ria sem parar quando eu descobri a gestação dos gêmeos. E o meu marido entrou em depressão. Ô, louco. Aí eu falei, gente, vou colocar isso. Era uma forma de eu assim, desabafar e de me extravasar um pouco. Porque eu tive que parar de trabalhar, porque eu tive complicações no início da gestação. E isso foi conectando as pessoas. Quando eu vi, eu já estava influenciando, sem querer influenciar. Então eu digo que a Irene, hoje em dia, ela é influenciadora, mas ela é uma influenciadora que foi literalmente na despretensão, mas com muita verdade.
E é isso, não sei se eu te respondi aí o que que é a Irene Goulart, já comecei a falar. Claro, respondeu. Foi muito boa essa resposta sua, porque assim, já meus pensamentos, né, conforme os meus convidados vão me dando as respostas que vai fazendo, tendo a interação comigo, né, vai ramificando ali, né? Então, assim, da forma com que você se apresentou, já mostrou pra mim que você realmente tendenciou para a parte do seu propósito mesmo, né, que é influenciar positivamente outras pessoas. E uma coisa muito importante que as pessoas devem também ter essa percepção é que os verdadeiros e os bons conselheiros, né, que a gente tem na nossa vida. Exato. Porque, por exemplo, nesse primeiro momento, né, que você criou a sua linha de postagens ali sem intencionalidade nenhuma ali, né, de influenciar alguém, né, mas para se expressar, né, para mostrar o seu Sem sentimento. estratégia, que hoje em dia você fala de digital, automaticamente você fala de Isso, estratégia. isso. Mas é um ponto que eu até quero chegar com você mais pra frente, que nem sempre a estratégia é o que comanda, Sim, né. Eu acho que realmente o marketing que traz resultado, a influência que traz resultado, ela segue uma outra vertente. E sim. muitas pessoas hoje em dia eles esquecem disso. Sim, e essa questão do conselheiro que eu estava te falando, por exemplo, quando você começou a movimentar suas mídias, né, se você tivesse cercado de pessoas que eram, entre aspas, falsos conselheiros, poderiam te colocar para baixo. Não, Helena, o que que você está fazendo? Para com isso, Exatamente. seu foco não tem que ser esse no momento. Vai focar nos seus filhos, Com vai toda focar na sua vida. certeza. E você teve uma amiga que te direcionou pelo contrário, né? É, te incentivou, né, a se expor ali, né? Exatamente. Se expressar seus sentimentos, né? Uma pausa rápida para recados importantes para você que está aqui nos acompanhando. Já clique no botão abaixo, no botão curtir, para você curtir esse nosso episódio de hoje. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Dá um clique aí no botão se inscrever, é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe semanalmente aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Você dando um clique aí no sininho, você é um dos primeiros a saber a cada novo episódio que a gente sobe aqui no canal. Vários episódios postados durante a semana, várias novidades. Compartilhe esse episódio para mais pessoas, compartilhe em grupos de Telegram, WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E comente aqui também o que você espera e deseja aprender com esse nosso episódio de hoje. Então bora lá pro episódio, te espero lá. Exatamente, é o que você disse. Quando eu percebi que eu estava ajudando indiretamente outras mulheres, outras mães, eu percebi que aquilo fazia sentido. Porque a princípio que era um desabafo para colocar, porque antigamente o Instagram, ele era uma rede de fotos. Você colocava uma foto, um exemplo, eu colocava uma foto do meu menininho pequeno e escrevia um Sim, texto, um pensamento. E mesmo através disso, porque não existia reels, não existia vídeos, o que eu escrevi, a minha reflexão, ajudou alguma pessoa. Eu falei: "Poxa, isso é um propósito legal, porque eu tô me conectando para o bem". Se eu não tô sozinha, e não era nem só para eu ajudar, eu me senti ajudada sim. no início, porque talvez um depoimento que uma mulher: "Ah, eu também descobri uma gestação inesperada", isso me fazia bem. E ali nascia a tão famosa conexão entre as pessoas, né. E assim, o momento que você percebeu isso foi quando você passou a receber o feedback das pessoas que te acompanhavam? Exatamente. Antigamente tinha perfil era público, era aberto, o Instagram Sim, era aberto, então, não eram só pessoas do meu círculo que comentavam, que curtiam, muito pelo contrário, eram pessoas que não me seguiam, que por algum motivo ou outro se identificou ou ali na aba explorar, não sei, e viu aquela foto, ficou sabendo da minha história, "Nossa, espera aí, deixa eu ir ali ver o que aquela moça, o que aquela mulher tá postando ali. Nossa, gostei do que ela falou, eu sinto isso". E aí foi gerando uma rede, e foi aumentando cada vez mais mulheres, mães, que se identificavam. E aí que virou essa troca gostosa. e é bom que nesse comecinho, né, nessa transição do Instagram, a própria plataforma entregava muito no orgânico, né, e é um Exatamente. indicativo que realmente as pessoas se conectavam com você, né. Com certeza. Antigamente não existia patrocínio, eh, Aham. impulsionar, não existia. Antigamente o Instagram, bem lá no comecinho, era muito raro, quem fazia isso era por Google Ads, essas coisas mais complexas que pouquíssimas pessoas dominavam.
Então, aquelas que cresceram no Instagram lá no início, foi praticamente no orgânico, ali na conexão, na geração de um movimento mesmo de gerar conexão entre as pessoas. E hoje você ainda clinica, né, a parte de fisioterapia ou não? É totalmente Não, voltado para as mídias hoje? não. Eu levei um tempinho para descobrir que eu poderia viver do digital. Aham. Por mais que eu já impactasse um maior número de pessoas, eu ainda demorei um pouquinho para sair, porque eu gosto da fisioterapia. Muitas pessoas hoje em dia me perguntam: "Você sente saudade?" Não, eu gosto da profissão, mas hoje em dia não. Então, eu de fato me entreguei ao Instagram quando eu tive que me afastar do hospital que eu trabalhava para não perder os bebês, enfim. E ali eu tive um processo de toda a gestação até os 2 anos dos meninos, foi onde o meu Instagram cresceu. Por quê? Porque foi justamente ali que eu tive o maior tempo para criar, Uhum. né, que é a constância. Então ali eu criei, eu me entreguei, e aí que foi chegando o público que se conectava comigo. E é engraçado, porque eu tenho esse público até hoje. Isso é muito bacana, sabe, porque a gente gerou ali eu brinco que é a minha segunda família. Então eu tenho eles até hoje. E quando os meninos fizeram 2 anos, eu senti vontade de voltar, de sair de casa, de trabalhar, e voltei a atuar. Fui para gestão pública, não como Uhum. fisioterapeuta. Eu fui como gestora, eu geria uma unidade de saúde, e por lá eu fiquei 4 anos. Quando eu decidi sair, por questões que, se tiver mães que estão me seguindo aí, que estão ouvindo a gente, né, e vendo, vão entender, e as que me seguem também, que a questão de terceirizar a educação dos filhos. Isso era um problema muito, muito real para Sim. mim. Era dificuldade de mão de obra, e eu queria estar mais perto dos meus filhos. Foi quando eu decidi sair. E quando eu saí, eu falei: "Gente, vou conseguir viver do digital?" Foi aí que eu entendi a proporção que o digital pode nos proporcionar, e também onde eu alcançava, até onde eu podia ir. Por quê? Porque o digital, ele te gera, né, ele te retorna, tanto financeiramente, quanto com Sim. reconhecimento. Foi a partir então de os meninos tinham o quê? Uns 4 aninhos? Foi em 2000, um pouquinho antes, foi na pandemia. Em 2021, eu falei: "Não, agora eu quero me dedicar ao digital e eu vou viver exclusivamente do digital". Conheci várias outras coisas no caminho, mas em 2021 eu falei: "Vou viver do digital", e tô até hoje vivendo do digital. Aí foi a partir daí que você começou a ser mais estratégica? Foi. Foi a partir daí que eu comecei a ser mais estratégica, que eu percebi que a primeira coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém fala pra você, o que é o influência, né, o que é, assim, influenciar para ter um resultado? O que é influência? Como você vai obter um resultado? O que vem na sua mente? Influência com resultados. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Influência com resultados, para mim, é conversão de vendas. Conversão de vendas, exatamente. E a maioria das pessoas pensa exatamente isso. Elas pensam em engajamento, números, curtidas, seguidores, conversão. Mas para mim, o resultado, ele vai muito além disso. Ele vai muito além. O que é influenciar com resultado é quando você faz algo que você faz muda algo na vida de alguém. Sim. Começa por aí. Seja por uma mulher que resolveu se cuidar mais por um stories que eu postei. Uma mãe que conseguiu entender que ela é corajosa o suficiente para recomeçar. Que mais? Uma pessoa que ela aprendeu que ela pode confiar em si mesma. Isso para mim é gerar resultado. Por quê? Porque isso transforma. Isso é transformador. Então não fica só ali no digital. Aquilo que Sim. transforma toca o real. Então isso, o que que isso, consequentemente, o que que isso faz? Isso não gera resultado só para quem tá te seguindo. Isso gera resultado para você. Entende? Então, antes de pensar em conversão de vendas, antes de pensar em números, seguidores, engajamento, quantas curtidas o meu Reels teve, quantos compartilhamentos, a gente precisa pensar na transformação.
com o que você gera, o conteúdo que você gera. Se o conteúdo que você gera, ele inspira, ele motiva, ele ajuda e até ensina algo, consequentemente, o resultado Sim, vem. sim. Eu entendo muito também que, por exemplo, esse meio digital é um meio totalmente, não é o fim, né? A gente Não. não pode enxergar como fim. É um meio para a gente atingir de fato mais pessoas, Exato. né? E eu até estava conversando isso aqui hoje, Irene, coincidentemente ou não, estava gravando o pessoal aqui hoje de manhã e estava conversando aqui com a Lohane sobre essa questão, né? A gente estava conversando sobre a questão da fama e do dinheiro, né? Que são coisas muito perigosas, né? Se a gente for ver, né? São literalmente facas de dois gumes ali, né? Que a gente pode usar tanto para o bem como para o mal. Quando a pessoa, né, se torna famosa ou tem essa ambição de ser uma pessoa famosa, se ela se deixar perder pelo ego ali, né, é muito perigoso isso acontecer, né? Porque a Exatamente. partir do momento. Eu entendo também que a fama, querendo ou não, é uma coisa cíclica, né? Você não vai, talvez sim, mas na grande parte das vezes, das ocasiões ali, você não vai ser famoso pelo resto da sua vida, né? E Exatamente. quando a pessoa se prende somente nisso, é muito perigoso ela entrar até num estado de depressão de fato, né? E a questão do dinheiro, eu até falei pra Lohane, Lohane, a questão do dinheiro é perigoso quando a pessoa acha que o dinheiro vai resolver todos os problemas, né? E na verdade, eu acho que é o contrário, eu acho que ele vai potencializar ainda mais os seus problemas, porque a partir do momento que você Exatamente. fatura mais como empresa, como empresário, até mesmo como CLT, a tendência de você até mesmo contratar pessoas para te auxiliar dentro da sua casa, uma babá para Uhum. o seu filho, aí você começa a gerir pessoas ao seu redor, né? E o Exatamente. dinheiro não vai resolver essas questões, você que vai ter que resolver. E meio que a pessoa buga, né? Porque, tipo assim, o dinheiro iria resolver todos os meus problemas e parece que ele tá potencializando o meu problema. Aí é um paradoxo, né? Onde a pessoa buga a mente, né? Exatamente. Hoje em dia, eu acredito muito que quem tem resultados no digital não é quem fala mais alto, porque hoje em dia é uma disputa de ego. Não sei se você já parou pra Sim, assim, pra perceber, é uma disputa de ego. Quem faz mais, quem fala mais alto, é quem fala a verdade, é quem é transparente. Eu acho que primeira coisa, você tem que gerar conexão. Depois conversão. E hoje em dia os valores eles estão invertidos. As sim. pessoas elas querem converter antes mesmo de ter gerado conexão, entende? Então eu costumo dizer assim que todo mundo tem como converter no digital, só que é uma constância. Primeira coisa, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, Irene, mas todo mundo, será que todo influencer ou será que a pessoa que quer virar influencer, ela vai conseguir ganhar do digital?" Vai. Todo mundo pode, mas primeiro, a pessoa ela tem que ter clareza. Sim, Primeira coisa, clareza. Segunda coisa, a verdade. Ela tem que entender, ela tem que estudar. O público que me acompanha, tá casado com o propósito que eu quero? Porque quando o influencer, ele trabalha com amor, ele trabalha com propósito, automaticamente ele gera valor. E ele gerando valor, ele vai gerar uma conexão com as pessoas. E raciocina comigo. Eu gerei Você começou a me seguir e você gerou uma conexão comigo. Então a conexão vai gerar um valor. E eu nem tô sim, falando de valor monetário, tô falando de valor, de essência, que é o que as pessoas querem. O que as pessoas buscam são pessoas, elas não buscam perfeição na internet. O que que você busca no seu nicho? Você quer alguma pessoa que te represente, sim, não é isso? Você quer alguém, poxa, gosto daquilo, ele me representa, ele tá ali na minha frente. A mesma coisa com o influencer, seja de qualquer nicho, que ele seja materno, seja, imobiliário, qualquer nicho. A pessoa, ela quer pessoas que a represente, que estejam à frente. E daí se você consegue trabalhar dentro disso, os bastidores, a sua vulnerabilidade, porque hoje em dia você pode ver, principalmente, você sabe, num podcast você vai cortar algumas partes, mas você vai manter a sim, essência. A grande realidade da maioria, talvez, é que corte, não deixando a sim. essência. E não é isso que as pessoas querem. Então, se você se você mostra o bastidor, se você mostra a tua vulnerabilidade para as pessoas, elas vão acreditar: "Poxa, a Irene passa por isso que eu passo".
A Irene, ela tá indo na minha frente. Eu acho que a grande sacada é o influencer, ele tá um passo à frente de quem o segue para experimentar primeiro algo, entende? E aí é nesse momento que você vai converter. Sim. E aí a conversão existe. A pessoa confia no que você fala porque você é verdadeiro. Eu não divulgo nada no meu Instagram que não seja algo que realmente vai fazer parte, que vai fazer sentido para mim. Se não faz sentido, algo que talvez o que faça sentido para mim não faz para você, mas na maioria das vezes, se você teve essa estratégia, aí entra a estratégia. O que Sim. o meu público precisa? Casa com o meu propósito? Casou com o meu propósito. Então é aí que vai voltar, que vai ter a conversão para o influencer, seja de uma venda de um parceiro, seja da monetização de algum produto e até mesmo de contratações maiores. Então, voltando lá no início, todo mundo pode monetizar, principalmente aqueles que querem influenciar. Porque as pessoas, elas perguntam muito, né? Como eu ser um influencer? Começa pela verdade, não importando com o número de seguidores, com o número de curtidas, se eu tô vendendo ou não ali naquele momento, porque isso é uma consequência. É muito da lógica que tá no livro, né? Eu já citei aqui ele várias vezes, o óbvio que ignoramos, o Jacob Petrie. Ele dá um exemplo que ele pega um cubo de gelo ali que tá na temperatura, sei lá, de 25 graus, né? Sim. Ele tá no formato sólido, né? Aí ele vai aumentando a temperatura de 25 para 26, ele continua aquele mesmo formato, 26 para 27, naquele mesmo formato, 27 para 28, até chegar no grau 29. Quando ele chega no grau 29 e vai pro 30, aí ele começa a derreter. Aí qual foi o grau que proporcionou o derretimento do gelo? É do 25 pro 26, do 26 pro 27 ou do 29 pro 30? Mas é a constância do 25 até o 30, né? É a Exatamente. mesma lógica nas mídias sociais. Exatamente. Constância, congruência, tudo isso faz parte. E assim, eu não sei se é referente à cultura midiática de todo o planeta Terra, né? Das pessoas que estão naquele meio tentar passar uma perfeição, uma coisa fácil de se fazer, né? Ter baixa energia ali de estar colocando pouca energia e tendo muito resultados, né? E a pessoa que não foi constante durante, sei lá, 30, 40 anos da vida, entra no digital querendo um resultado fácil, né? Em poucas semanas não tem esse resultado que logicamente ele não vai ter, e a Não pessoa se terá. frustra e fala que aquilo não deu certo. Mas aí eu não sei se é a cultura da própria pessoa, é a forma com que esses influenciadores, que se dizem influenciadores, né, passa de forma errada esses fatos, né, de fato, para as pessoas que estão ali usando essas mídias, porque eu acho que é uma coisa muito complexa, né, se a gente for parar para analisar, né. É porque a grande verdade, eu acho que em tudo que a gente vai fazer na vida hoje em dia, a gente é imediatista. Sim, com certeza. A gente quer rápido. Se não for para ontem, às vezes a gente nem vai. E no digital não é diferente. Seja se você vai pelo caminho, do marketing digital em si, porque você ser influencer é algo. Sim. No meio do caminho, no processo, eu descobri o marketing digital. Eu descobri no mercado de afiliados uma forma de monetizar, que também é constância, congruência, não é fácil. Às vezes as pessoas falam, às vezes elas veem porque a gente posta, eu posto de fato o que aconteceu comigo. Em 2022, eu quis aumentar a área da minha casa para os meus filhos, de lazer, que a gente não Aham. tinha uma área de lazer, a gente tinha o quintal estava lá na graminha, Aham. esperando o momento certo. E o que eu fiz? Falei: "Não, amor, a gente vai vender o nosso carro, a gente vai juntar um pouquinho ali, a gente pega um empréstimo no seu banco, que a gente vai fazer e a gente vai conseguir pagar". Como toda boa e velha construção, você sabe que não é, você tá Sim. em obra aqui, você sabe, né? Uhum. Não é assim. A gente gastou 3 vezes mais do que a gente previa. Resumindo, ficamos devendo R$ 90.000 no banco. E eu sem dormir, eu não sabia o que eu ia fazer. Foi aí que eu descobri o mercado digital de afiliados. Eu já stalkeava uma amiga. A gente que é mineiro, a gente é muito desconfiado. Eu sou assim, eu não sei você. Até para Aham. eu seguir alguém. Por isso que às vezes eu falo no meu Instagram, eu falo, gente, faz sentido vocês me seguirem? Se faz, vamos embora. A gente pega a mão e a gente vai junto. Que eu brinco que é minhas tchucas. Uhum. Tudo que é meu é delas. A gente vai embora junto. É uma conexão assim, abundante e infinita. Amém.
Se não faz sentido, pode parar de me seguir. E assim eu faço, às vezes antes de seguir alguém, eu fico ali stalkeando, eu fico vendo o que aquela pessoa faz sentido pra mim? Ah, isso que ela falou é legal. Eu fiquei stalkeando uma amiga que também é influencer lá em Patos de Minas, falando do mercado digital, falando do mercado de afiliados. Eu falei: "Gente, será que isso funciona? Mas isso é golpe". Eu falei: "Isso é golpe". E eu falei: "Bom, não, eu já tenho, tô com R$ 90.000 de dívida, não vai ser um curso", na época eu paguei acho que R$ 500, porque hoje em dia também tá tudo muito banalizado, as pessoas não Sim. sabem o que acreditar. É custo de vender curso, faça isso em 10 dias você tá milionário, né, não é uma coisa Eu assim? acho que tem que ter um curso ensinando a ver os cursos, porque a pessoa só É, compra e não assiste as aulas. é o que mais acontece, é o que mais acontece, muito. Aí eu falei: "Gente, não, eu já tenho", peguei emprestado com alguém da minha família, não lembro se era minha mãe, se era minha avó, não lembro. Peguei e investi. E, como boa canceriana que eu sou, eu falei: "Gente, eu vou terminar esse curso, eu vou começar ele, vou assistir do começo ao final. Se dá tudo der errado, se tudo der errado, pelo menos eu vou ter que fazer o dinheiro do bendito dinheiro, R$ 500 que eu pedi emprestado pra fulano". E eu fiz, foi aí que eu entendi. E detalhe, tá, porque muitas vezes as pessoas falam: "Ah, pra você que é influencer, pra você que tem muitos seguidores é mais fácil". Não é. Por quê? Porque depende de como você vai administrar essa questão. Sim. Eu fiz o curso no off, não contei no meu Instagram, não passei isso, eu fiz no off e comecei a testar no off. Lembra lá do meu Instagram pessoal de 3.000 seguidores que eu perdi a senha do coitado? Comecei lá. E eu comecei lá fazendo tudo que o curso me falava. Menino, na primeira semana de estratégia eu fiz R$ 800, sem digitar, sem Sim. falar nada. "Ah, você tem muito seguidor, depois você vai postar, a pessoa vai comprar". Não, Assim, entre aspas, literalmente leiga no assunto ainda, né. leiga no assunto, eu não sabia. Por mais que eu já estava no digital, eu era influenciadora. Sim, Agora, mercado digital, marketing digital, eu não dominava. Tem muita coisa que eu ainda não domino, eu acho que a gente tem que ser humilde para sim. reconhecer que a gente está em constante evolução. Então eu até brinco com a Tabita, né, Tabita? A Tabita, minha assessora querida, que ela tá sempre me pondo pra frente, fala assim: "Eu tenho muitas coisas, eu domino muito a prática. Às vezes a teoria a gente é aos poucos", e assim foi. Eu falei: "Gente, eu vou". Resumindo, comecei a fazer R$ 800, comecei a fazer R$ 900, eu quitei metade da minha dívida no off, sem nenhum seguidor do meu Instagram. E aí, mais uma vez, aí o meu marido querido falou: "Irene, olha, a gente tá praticamente quitando a nossa dívida. Você já pensou que você pode ensinar isso para outras mulheres?". Foi aí que eu introduzi o mercado de afiliados, mercado digital no meu Instagram. E graças a Deus, a gente ajudou tantas mulheres, a gente ajudou muitas pessoas, mulheres, homens. Então eu falo, que começaram do zero, tá. Eu tenho uma aluna que ela começou do zero, ela era estudante de medicina, hoje ela cursa o curso de medicina. Ela falou: "Irene, eu sou sua seguidora, eu tô prestando vestibular para medicina, eu tô sem nenhum real no bolso, porque eu não posso trabalhar fora de casa, porque eu preciso estudar". Eu falei: "Bacana". Eu fiz um curso, porque é tudo com propósito. Sim. Eu acho que igual eu te falei, a gente ser verdadeira, a gente ser transparente, por mais que pessoas podem questionar, podem duvidar, isso faz parte do processo. Você sendo verdadeira, as pessoas entendem, as que querem de fato entender, entendem, e o universo conspira sempre a favor de quem quer ajudar as pessoas. Hoje em dia, ela tem um Instagram com mais de 15.000 pessoas. Ela tem uma renda mensal de uns 4, 5 mil reais só do Instagram sem aparecer. E isso é propósito, sabe? Isso é propósito, você ajudar as pessoas, mesmo que muitas vezes as pessoas elas vão até te ultrapassar, em todos os sentidos. Você Sim. entende o valor de influenciar com isso? Essa semana mesmo eu estava conversando com meu marido. O meu Instagram ele passa por fases. Eu acho que é isso que faz a conexão. E se você tem um público que é conectado de fato com a sua essência, eles te acompanham em qualquer fase. Em qualquer fase. Hoje o seu é o podcast. Amanhã, se você resolver virar um triatleta,
As Sim. pessoas que se conectam com você, elas vão te acompanhar e elas vão te inspirar. Final de semana, no domingo, eu tava correndo. E aí eu passei por uma tchuca, ela, tchuca, eu, ai! Ela correndo do lado, só que detalhe, ela correndo toda plena e eu, ai! Nossa, porque eu resolvi que eu quero ser corredora. Eu pus uma meta, porque é muito bacana a gente ter meta. Você sabe, você traz pessoas aqui que falam disso. No começo do ano, eu coloquei uma meta. Vou correr 10 quilômetros até dezembro, sem parar. Eu comecei agora em agosto, mas antes tarde do que nunca, né? Entendi, Pra todo mundo, entendi. viu, gente? Antes tarde do que Colocou a data nunca. de fim, mas não do começo. Às vezes a gente não consegue tudo. Uma lá é aprender a falar inglês. Ainda não me matriculei no curso de inglês. Até dia 31 de dezembro, né? A gente pode começar. E aí ela passou, tchuca, toda linda. E eu, oi, o Neto, Irene, calma, respira pra você cumprimentar. Eu, oi. E aí naquele momento eu falei pro Neto, falei, amor, olha que interessante. O que é influência com propósito? Essa seguidora, ela trabalhava em uma loja há uns 4 anos atrás e ela estava acima do peso. E ela era minha seguidora. Ela falava assim, Irene, porque eu sempre mostro no meu Instagram todas as minhas fases. E uma das fases que eu mais amo é cuidar. Me cuidar da minha saúde, da minha autoestima. Então, a essência do meu Instagram tem muito isso. Tem os perrengues também. Sim, Fiquei claro. aí 6 meses parada por questões hormonais. Agora meu Instagram tá mudando porque eu tô entrando no climatério. Eu tô falando escachucas, tá uma loucura. E aí ela falou assim, por inspiração em você, eu me matriculei na academia. Tá, 5 anos, 4 anos se passaram, eu encontrei com ela. Hoje em dia ela é linda, musa fitness, ela é corredora profissional. E hoje eu me inspiro Sim. em uma seguidora que começou essa trajetória sendo inspirou em mim. Isso me emociona. Eu até parei de correr para descansar naquele momento ali, aproveitei e eu falei, gente, me deu vontade de chorar, porque eu falei, caramba, isso é gerar influencer. Isso, para mim, é o grande resultado, independente de qualquer retorno financeiro que me dê hoje. Isso é o resultado. E quando a gente tem isso muito bem estabelecido dentro da mente da gente, o digital devolve. Sim. Entende? O digital devolve com conhecimento, com crescimento, reconhecimento. E isso foi muito bacana. Hoje eu me inspiro em alguém que um dia se inspirou em mim. Não é bacana? Você entende assim, a Sim, claro. grandiosidade do que é influência que dá resultado? E é muito bom você falar isso, porque, de certa forma, você não se perdeu e não caiu no automático também, né? Porque, assim, tá muito claro pra você ainda os resultados que você tá fazendo, não só na sua vida, na vida das pessoas que te seguem ali, né, do seu meio digital, né? Porque, Exatamente. assim, se tivesse caído no automático, talvez a pessoa passaria por você ali, te cumprimentasse, você... "Ah, tanto faz, não, Exatamente. entendeu? Quem que é essa? Ah, uma seguidora minha, podia dar de ombros ali. Mas como você tá consciente sobre os efeitos que você tá causando das pessoas que te acompanham, isso realmente é muito forte literalmente, né? Porque muitas pessoas caem de fato no automático e acham que isso é normal, né? Confundem Exatamente. o comum com o normal ali no final. É. E acaba que, Irene, o meio também é muito forte, eu sempre falo isso aqui, né? O meio que a gente tá inserido é muito forte. O meio diretamente dita a regra do jogo, né? E o digital também não deixa de ser o meio, né? Não deixa de ser um meio, exatamente. Assim, são muitas pessoas que me seguem e que eu tento, assim, me aproximar de todas. Óbvio que às vezes a gente não agrada todo mundo, ou Sim, às vezes, claro. assim, você conversa com muitas pessoas, você não lembra de todo mundo, mas tem seguidores que marcam a gente, como essa e como várias outras, sabe? Sim. E, Irene, agora eu quero saber um pouco da sua rotina diária de influencer digital mesmo. Como é Tá, que é a sua vamos lá. rotina desde do despertar ali no amanhecer até o fim do dia? Bom, minha rua, tem certeza que você quer saber? Você quer saber a rotina de mãe, esposa, influencer, Só vai, só. corredora agora? Olha, mas assim, eu costumo brincar que assim, na internet, o Wesley, 10% as pessoas sabem o que a gente faz. Sim.
Na verdade, nem 10% as pessoas sabem. Mas aquilo que você mostra, porque é muito amplo, né? As pessoas, às vezes, elas ou elas te amam ou elas te julgam pelos 10% que ela vê. Ah, mas então quando você posta 10% é que você não quer mostrar o resto? Não. É porque é justamente isso que você falou. Existe uma Irene por trás do digital, que é a mesma Irene que eu Uhum. apresento, que é outra coisa que, para quem quer ter resultado no digital, gente, sejam autênticos, sejam vocês. A gente tem que ser a gente. Não adianta, ninguém consegue se manter por muito tempo uma coisa que não é. Por isso que tem muitos perfis que caem por Sim, terra, né? Não tô aqui para julgar, mas quanto mais você mostra a sua essência, quanto mais autêntico você é, mais você gera resultados. Tanto para uma empresa, tanto para um seguidor, tanto para qualquer área que você for atuar no digital. E, bom, a minha rotina é uma loucura, porque eu tento conciliar tudo. Hoje em dia, eu não tento equilibrar pratos mais, porque equilibrar pratos, uma hora um cai, um sim. quebra. Então, a gente precisa fazer o que dá, do jeito que dá, com metas, né? Então, a Irene acorda, a Irene tem dificuldade pra caramba de acordar os 3 pititim dela pra ir pra escola. É difícil, é muito desafiador. E leva menino pra escola, e deixa menino na escola e vai pra academia, vou malhar, porque isso eu faço questão de mostrar. E os perrengues, tá? Eu acho que algo que me trouxe muito resultado é a vida como ela é. Eu sou muito transparente, se algo me incomoda, pode ser que te incomode também. Sim. Você sendo pai, você sendo mãe ou na rotina do dia a dia. E isso é muito importante, porque é a questão da vulnerabilidade. Quando você traz a vulnerabilidade para as redes, as pessoas automaticamente elas falam: "Caramba, eu não sou só eu. Eu não tenho, ela não tem uma vida de luxo", porque as pessoas acham que por a gente estar no digital, "Ai, aquela pessoa tem de tudo, ela não passa dificuldade". E esses dias eu acordei, deixei os meninos na escola, malhei e fui pra gravação. Aí eu falei: "Gente, toca o coração". Eu acho que quando a gente faz coração, eu falei: "Gente, tocou no meu coração, eu vou parar o carro", peguei e falei: "Gente, eu não sei como que você tá aí. Eu tô indo gravar, eu já malhei, eu já cuidei de menino, mas eu tô péssima. Hoje eu tô péssima. Eu não tô com vontade de fazer nada, eu tô com um monte de problemas, eu tô com problema com meu filho, eu tô com problema lá em casa, tem coisa estragada, e tá chegando final de ano, é um monte de conta pra pagar". Vocês são assim? A gente passa a de uma forma leve, claro, Sim. porque eu acho que ninguém quer ligar o Instagram: "Ah, eu já tô ferrado, eu vou ligar mais um Aham. ferrado". Mas quando você traz isso com leveza, as pessoas elas se sentem pertencentes, sabe. Aí um monte de gente, aí o direct já lota: "Eu tô assim, eu tô exatamente assim, obrigada por você ter falado isso, eu tô me sentindo acolhida". E automaticamente é aquele resultado simultâneo. Eu falei: "Poxa, não sou só eu que estou assim". Porque nós somos seres humanos, Sim. né. Você pode ter 115.000 seguidores, igual eu tenho 115.000 seguidores no Instagram, 300.000 quase no TikTok, e às vezes você pode ter 1.000.000. Você vai falar: "Poxa, será que só eu tô passando por isso?". Somos seres humanos. Então acho que o verdadeiro resultado é aquele resultado que você fala: "Poxa, eu tô ajudando", sabe, mas mais que isso, eu tô sendo ajudada. Mas é muito também, Irene, sobre expor de fato, né, as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, né, mostrando que de Exatamente. fato a gente é também um ser humano, É. mas é muito também sobre, mesmo com as dificuldades, arregaçar a manga e ir lá e resolver, né, e não Exatamente. pegar essa dificuldade e ir pra mídia se vitimizar, né, que eu penso que acontece muito, Isso. né. Isso, não, vitimismo é uma coisa que não cabe no meu vocabulário. Assim, nunca, nunca desde criança. Como eu te falei, quando, assim, a minha família estava com muita dificuldade, que eu não tinha ali o que comer, nunca foi, nunca desde muito petitinha, não quero ser vítima. Eu sempre pensava: "O que eu posso fazer para tal coisa? Ah, eu não tenho prato de comida aqui agora, mas o que que eu posso fazer para ajudar o papai para na janta a gente ter?". E esse é o pensamento. Então a gente mostra para as pessoas que apesar de todas as dificuldades, a gente sempre tem um caminho.
pra gente seguir e pra gente trilhar e pra gente chegar e ter o resultado, independentemente de quanto tempo isso leve, né? É amanhã? É depois de amanhã? Porque o que acontece muito mesmo é que as pessoas elas desistem no meio do caminho. Sim. Parece óbvio o que eu tô falando e parece papo de coach, mas não é. As pessoas, elas pecam no óbvio, elas desistem no meio do caminho e elas se justificam com facilidades que elas inventam que as outras pessoas têm, e que elas não têm, entende? E aí as coisas ficam complexas, né, para essas pessoas que não têm os resultados, e e de uma forma ou de outra vai questionar, falar assim: "Ah, porque foi só comigo? Ah, deu certo pra ela que era mais fácil, isso não é pra mim". É assim, né, eu até estava pensando recentemente essa questão, né, que muitas pessoas falam: "Ah, pra X é mais fácil, né, pra Y é mais fácil do que pra mim", porque a pessoa até nasceu numa condição melhor do que eu, nasceu numa família mais bem estruturada ali, numa cidade melhor estruturada em se tratando de infraestrutura. Mas eu estava parando pra pensar esses tempos atrás que, assim, é como se fosse uma corrida literalmente de pessoas correndo ali, né. Se a gente Exatamente, sair todos no mesmo ponto, no final, as pessoas mais talentosas naquele setor específico vai chegar na frente, não tem jeito. Então, assim, exatamente. aí eu vendo isso, eu só interpreto que as pessoas que falam, né, que pra XY é mais fácil, é o indicativo que ela tem que colocar mais esforço para chegar naquele resultado que a pessoa chegou. Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa te vê em determinada posição. E a determinada posição que você tá, não é que você tem privilégios, mas às vezes as coisas acontecem de Sim, uma forma que que é bacana, é fruto do seu esforço. Mas a pessoa que tá um degrau abaixo ou que tá querendo chegar lá, às vezes ela fala: "Mas por que para fulano foi assim ou foi fácil?". Então quando a gente entende que para gerar resultado e o posicionamento que você tem para isso conta muito, entendeu? Trocando em miúdos, todo mundo quer o que você tem, mas não quer trilhar, sim. percorrer o caminho que você percorreu. É mais ou menos isso. E assim, agora eu quero saber sobre os pilares para eu me tornar um influenciador, que eu quero ser um influenciador também, você tá sabendo, né? Ah, mas você já é, não é não? Pra mim você já Ó, já tô aí, ó, viu, ó, já tô indo pro caminho certo já, viu? é, exatamente. Eu vi Às aqui, vezes ó. a gente não enxerga, eu demorei a enxergar isso. Sim, sim. Ó, dos primeiros pilares que eu vi aqui que é bem claro é a gente ter como ser essência, né? Uma própria essência, ser Primeiro verdadeiro, né? pilar, verdade. Verdade, essência. O que mais? Verdade. Me conte mais aí. Autoridade, clareza. O que que eu preciso? Clareza e estratégia. Depois que você é verdadeiro, é verdadeiro, criou conexão com o seu público, aí existe algumas estratégias. Mas essa estratégia é complexo te falar, Uhum. porque o que que acontece? É o que eu te falei, o seu público, você sabe a persona do seu público? Você sabe o que ele busca? Sim. É assim, eu vejo o meu público como eu me vejo. Como eu tô buscando Ótimo. crescimento na minha questão empresarial, profissional, até mesmo para impactar mais pessoas, eu vejo o meu público como sendo esse também, entendeu? Meio que entre aspas, um próprio espelho aqui, né? Eu me vejo no meu público e eu quero que o meu público se veja em mim Então também. seu público casa com o seu propósito. Sim, basicamente isso. E depois? Eu vou te devolver a pergunta, qual pilar você acha que é depois disso? De ser verdadeiro e do seu público casar com o seu propósito. Como pilar, hum, verdadeiro. Pra mim, a parte de ser autêntico casa com a parte de ser verdadeiro também, né. É, mas aí você pode ser verdadeiro, passar uma verdade, mas a autenticidade é uma coisa que só você tem. E Eu que acho que uma forma que co você vai trabalhar eu essa e autenticidade? eu acho que uma coisa importantíssima é falar e tentar de forma a influenciar uma coisa que eu já faço na minha própria vida, né. Não vender o gato por lebre no final, né. Isso que eu vejo também Cantou a como pedra. um principal pilar que, assim, né, eu literalmente vejo que acontece, né, pessoas falam: "Não, faz isso aqui que você vai ter resultados", mas lá no final a pessoa não tá fazendo isso, né. Cantou a pedra. Você tem que viver o que você fala. Você precisa viver o Sim. que você fala sempre.
Mas não é viver o que você fala superficialmente. Claro. É viver ali profundo. É de fato, a pessoa vai te encontrar na rua, ela vai te encontrar num curso, ela vai te encontrar naquilo igual. Eu volto pra corrida, gente, porque eu tô empolgada com a corrida, tá? Eu vou acabar começando correndo, porque eu já Pode. gravei com vários aqui que tá começando a correr, vocês vão me induzir a correr. Pode. E é engraçado. Olha pra você ver como gerou um resultado sem eu esperar. Comecei a correr. Como eu falei, gente, uma vez na semana eu vou postar um vlog de corrida. Vou postar um vlog. O que eu tô sentindo? Como que eu tô fazendo? E isso gerou conexão com uma galera que quer que eu monte um Chucas Run. Que é uma vez no mês a gente juntar essas seguidoras pra gente correr. Eu falei, bom, então tem público que conecta com o propósito que eu tô agora. Eu vou continuar. Vou continuar. E aí, falei, vou postar. Eu acho que postei 2 ou 3 vlogs de corrida. Despretensiosamente, porque eu acredito que tudo aquilo que a gente faz com o coração leve, flui. Sim. Né? Que tem gente que fala assim, ai, eu vou me tornar, você que tá começando, eu vou me tornar influencer agora, eu quero que grandes nomes me chamem, eu quero estar em determinado lugar, mas aí você esqueceu lá da essência. E de ser autêntico. Você tá com o seu podcast, tá vindo gente muito massa aqui. Sim. Você tá num patamar que talvez você ainda não enxergou, mas que você está. E aí eu falei, vou continuar. E aí, de repente, gerou uma conexão que eu não esperava, de marcas entrando em contato. Irene, você já tem um look? Irene, como que a gente faz para ter uma parceria? Qual que é o seu valor para isso? E não, eu não estava naquele momento, de fato, conectada ou interessada que isso acontecesse. Entende? Então, como é um movimento, Sim. influenciar é gerar um movimento. Através desse movimento, você vai gerar o resultado. E aí agora eu vou montar o Chucas Room, então a mesma coisa, o pilar é verdade, tá conectado, verdade, conexão, autenticidade. E aí tem o outro para fechar. Tem mais um? Tem mais um que é assim, não é o mais importante, Sim. mas é o que vai te sustentar e que vai fazer você chegar lá. Constância? A constância. A constância. Você tem que estar ali, batendo o martelo no prego. Todo dia. Todo dia. E não se importar com o tal do engajamento. A gente importa em determinada fase, algumas estratégias, alguns conteúdos que você posta, você se importa. Mas a essência, na maior parte, eu importo com o engajamento, Tabita? Eu importo? A gente importa com o que é real. E isso é consequência. Uma parte da minha vida, não vou te falar que foi sempre assim. Quando a gente começa a crescer, foi o que você falou assim, ai, agora eu tô crescendo. Será que vai entrar seguidor? Será que... Nossa, mas só deu tantas curtidas ali. Hoje em dia, grandes marcas, grandes empresas, eles já sabem que isso não funciona. Sim. Tanto que tem empresas que utilizam de um método novo, que é o UGC, que é o próprio cliente e usar a marca micro e nano Sim. influenciadores, usar a marca. Porque isso, muitas vezes, vende muito mais que quantidade de curtida. Curtida, visualização, não significa resultado e conversão. Que é o que você falou lá no início, que para Isso. você, influência que dá resultado é conversão. Entende? Sim. E é muito também sobre o ROI, né, de fato, né? O retorno sobre o investimento, né? Se a gente tá gastando muita energia ali e não tá tendo retorno. E eu vejo isso também, que a tendência do mercado mesmo é ir para essa parte do nicho, né? Exatamente. Que, entre aspas, né? Você vai ter mais retorno, né? Num investimento, num influenciador que, sei lá, tem 10, 20 mil seguidores, do que ter talvez um que tem 1 milhão e não alcança aquele que tem o engajamento dos 10, 20 mil ali, né? Exatamente. É porque casa muito com o propósito, com a dinâmica. Às vezes as pessoas elas querem atirar para tudo quanto é Sim. lado. Entenda, atirar para tudo quanto é lado é você fazer um pouquinho de conteúdo ali, um pouquinho ali, se isso não é o seu propósito. No meu caso, o meu Instagram, o meu perfil, ele hoje em dia, ele é lifestyle. Querendo eu ou não, por muito tempo eu não queria que ele fosse lifestyle, mas ele é.
Por quê? Porque ele acompanha as minhas fases, Sim. percebe? Ele começou com uma gestação inesperada. Por muitos anos ele foi uma mãe que labutava ali com 3 meninos, dava conta de casa, de trabalho. As crianças, elas vão crescendo, Aham. elas vêm crescendo, inclusive meu adolescente está querendo aparecer cada vez menos no meu Instagram. Então, eu preferi continuar sendo a minha verdade. Aí ele foi para a mãe que deixou os filhos em casa e foi trabalhar. Depois ele retornou para a mãe que largou o emprego e precisava a todo custo ficar ali cuidando dos filhos, mas não queria deixar de produzir, de se sentir útil, de colaborar no orçamento da casa. Daquela mãe que gosta de cuidar da saúde, embora tem todos os afazeres, cuidar da saúde. Depois uma mãe que resolveu empreender só do digital e depois entrou no mercado digital, e aí ele vem me acompanhando, entende? E esse pensa, todos os meus seguidores, óbvio que no meio do caminho tem seguidores que vai te deixar, que não Sim. faz mais sentido, e isso pra mim também, às vezes eu tô rolando ali, mas por que eu sigo essa pessoa aqui mesmo? Não faz sentido. Vamos deixar de seguir. Façam isso com qualquer pessoa. Não tá fazendo sentido pra você, deixa de seguir e deixa ali na sua For You ali aquilo que vai te agregar. Não é isso que a gente quer? Então, quando você passa essa verdade, as pessoas te acompanham em todas as fases. Então é diferente de você atirar para todos os Sim. lados, mas de você passar e viver fases no seu Instagram ou na sua rede social, no seu YouTube. Irene, eu devo ter crivo também nessa questão de parcerias, publicidade, porque assim, eu entendo que tem a escolha da empresa, né, até Sim. procurar a gente como influenciador, e Uhum. também eu penso que tem que ter uma escolha nossa também até de aparecer, né, como influencer, marca da própria empresa. Tem que realmente ter esse crivo do influenciador enquanto a empresa que busca Tem, com parceria? toda certeza. Entra no nosso pilar da verdade. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Às vezes a empresa X, olha, eu vou te pagar, aí você vai analisar. Aí entra a estratégia. Você vai analisar, mas isso condiz? Isso atende o meu público? Isso auxilia de alguma forma? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer: isso me atende? Porque eu só pego parcerias que fazem sentido para mim. Entende que se é uma conexão, se eu vivo do Instagram, que é uma conexão com pessoas, as pessoas se conectam com aquilo que faz sentido para mim, que talvez faça para elas. Então tem que existir. Assim, eu acredito que a maioria dos influencers, né, eu quero acreditar, não pega por dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Às vezes tem os grandes coaches falam isso, né? Dinheiro é consequência e é consequência. Então, tem o propósito. Tá legal, tá te fazendo feliz, vai fazer feliz pros seus seguidores, aí a gente aceita. Então a gente não pode e não deve, né, porque, vai me pagar muito. Não vai fazer sentido, não vai gerar o resultado que a empresa espera, porque é uma coisa que a gente tenta muito doutrinar, né, pelo menos eu como influencer, que influencer não é vendedor, não é. Influencer não tem o papel de vender, tem o papel de posicionar, de gerar credibilidade, de gerar o posicionamento para aquela empresa. Poxa, a Sim. influencer tal usa aquele produto. Nossa, eu confio nela. Se ela usa é porque ela realmente Não, gosta. agora eu entendi sua linha de raciocínio, é muito sobre o que eu conversei com o Rian aqui, sobre quando a empresa contrata o tráfego pago, né, falando que o tráfego que tem que vender, né, mas na verdade não, é a empresa que tem Não, que vender, o tráfego só vai exatamente. aumentar a boca do funil ali, é a mesma coisa o influencer. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, para a Irene, né, fechar uma parceria, tem que ter toda uma conversa antes, entender qual é a expectativa da empresa em relação à influencer, para a gente alinhar. Sabe aquela questão de alinhar a expectativa? É mais ou menos isso. Bom, qual é a expectativa que você tinha a meu respeito aqui? Será que vai alinhar? Será que é o propósito? É o que a empresa quer? É o que a empresa quer, bacana. Aí a gente mostra o trabalho que a gente faz, mas assim, eu sou muito parceira dos meus parceiros, graças a Deus. Eu tenho parcerias aí de 5, 6 anos que estão comigo. E aí é aquela questão de alinhar,
Porque eu acho que não nos custa também, olha, vou levar engajamento, vou direcionar pessoas para vocês, mas essas pessoas elas estão indo, muitas compram porque Uhum. confiam, mas muitas elas vão chegar através do influencer, mas aí vai depender da empresa. Como que você recebe? Porque às vezes acontece, né, bem lá no início: "Olha, a gente divulgou, você me divulgou, chegou pessoas, mas as pessoas não compraram". Aí entra a questão da gente falar: "Olha, mas como que você abordou?". A minha missão eu fiz, que foi influenciar, posicionar. E a missão da empresa? Qual foi a abordagem da empresa? E é muito isso, sabe. Então sim, voltando à sua pergunta, a gente tem que ter esse crivo de faz sentido, não faz, e não só retorno financeiro. E me mostra que é uma das coisas também que faz com que você seja perene também como influenciadora. Esse direcionamento que você dá para essas marcas, né? Penso que talvez possa até chegar ao ponto de você falar para a empresa que, ó, não faz nem sentido você ter uma influenciadora hoje. Não sei se já chegou a esse ponto. Sim, sim, com toda certeza. Toda certeza, assim, se já ali na primeira conversa, se não dá, a gente já fala: "Olha, precisa isso, isso e isso". E em determinado momento também da vida da empresa que está seguindo ali, fala: "Não faz mais sentido. Então, precisa melhorar isso, isso", e a gente entra num consenso, sabe. Porque é muito interessante, porque quando tudo casa e anda alinhado, as coisas acontecem para ambas as partes. E Irene, essas pessoas que buscam só essa parte de visibilidade, curtidas, visualizações, você A pensa todo custo. você pensa que isso acontece muito até pelo fato da comparação, entre comparações de pessoas, de perfis, de influenciadores, é muito sobre isso também? Infelizmente existe. Infelizmente existe. Eu acho que em qualquer, não só na Sim. profissão de influencer, né, qualquer profissão, seja um advogado, espera aí, deixa eu ver o que o colega tá fazendo ali, sei lá, seja no setor imobiliário, espera aí, deixa eu ver o que que a fulano tá fazendo. Existe essa comparação, mas, já existe o ditado, né, que é muito, muito, muito conhecido e é clichê: "Comparação é ladrão da felicidade". Sim. Quando a gente compara alguém, você tá perdendo a sua essência, que é lá no início. "Ai, fulano tá fazendo assim, então se eu fizer assim, eu vou ter mais curtida também". E aí vai indo, você perde a essência, você perde o foco, você perde o caminho. Então o segredo é não se comparar. Eu acho que o sol brilha para todo mundo tem a sua autenticidade, por isso que eu bato nessa tecla. Eu não gosto de ser igual, eu gosto de ser diferente. Mas quando eu falo ser diferente, não é porque eu quero me destacar, é porque eu tenho a minha verdade e eu tenho ela Sim. como absoluta. Então não importa se o que o fulano tá fazendo tá gerando mais engajamento do que eu tô fazendo. Eu continuo com a minha convicção e é nela que eu vou permanecer e estar. É muito sobre identidade, né, Irene? Sobre identidade, exatamente. Às vezes a gente se perde, porque a gente quer criar uma identidade fictícia, ah, se comparando com base no que a pessoa está fazendo. Às vezes você pode se inspirar. Eu acho que as pessoas, a gente nada se cria, tudo se inspira, né, que fala: "Nada se cria, tudo se copia", não, a gente se inspira na pessoa, bacana o que ela tá fazendo, achei legal, é um assunto bacana. Por que que você não pode trazer isso e fazer isso da sua forma? E não Ctrl C, Ctrl V. Irene, e falando de mudanças, o que que mudou da Irene lá no comecinho da parte influenciadora, da Irene de hoje, se tratando mesmo do meio digital, né, e expectativa de futuro, você consegue vislumbrar alguma coisa? Eu não vou nem vou falar para os próximos anos, que tá tão dinâmico, né, atualmente, a gente pode jogar ali para os próximos 6 meses no máximo ali. Como é que é esse vislumbre seu de futuro também nessa parte de mídia? Então, a gente vai aperfeiçoando, né. A gente começa com instinto, comecei Aham. com instinto, permaneci no instinto, gosto de continuar com o instinto, mas a gente quer crescer. Então eu tenho sonhos, tenho planos, estamos com planos a caminho, né, com vários planos aí a caminho, trabalho de formiguinha, eu acho que é uma construção. Tudo na vida é construir. Então vou construindo tijolinho por tijolinho e não pretendo parar, embora às vezes o digital é assim, eu brinco: "Ai gente, tem dia que eu não quero aparecer aqui não, tem dia que eu não vou aparecer aqui", é a mesma coisa, às vezes você vai para o seu trabalho, você não quer ir para o trabalho. Mas, o meu propósito é ajudar pessoas, o maior número de pessoas
possível. Esse continua. O que mudou foi a questão de clareza, de onde você pode chegar, como você chega, como você pode colaborar, né, com as pessoas. E tô com projetos, mas assim, eu acho que o principal é sempre aprender. É nunca achar que você sabe tudo. Eu tenho comigo que eu ainda não sei praticamente nada. Eu sou um bebê engatinhando no digital e quero crescer muito, sabe? Estudar muito na medida que dá, porque tem dia que é 9 horas da noite eu Aham. tô morta. Tem dia que é 9 horas da noite eu já pus o menino dormir, eu não sei nem qual que é o rumo da minha cama. Mal escovo os dentes e vou lá. Mas é de pouquinho, é com leveza. Eu acho que assim, o carro-chefe do meu Instagram, se você me pergunta, do primeiro dia, lá em 2014, quando ele existiu, até hoje, é leveza. A gente precisa ter essa parte, a gente precisa trabalhar essa parte. E eu sou muito sincera, nem sempre é assim. Então, quando eu vejo que não tá leve, eu falo: "Espera aí, preciso parar. Vou parar, vou me reconectar, vou me reorganizar e a gente volta o caminho com leveza", porque o mais importante é você não parar. Vai Sim. devagarzinho, sem pressa, sem pausa, é isso, é sem pressa e sem pausa, com muita clareza e com muito respeito ao processo. É melhor você crescer 1% todos os dias e lá no fim do ano você crescer 365% do que tentar crescer 20, 30% num dia só, né, Irene? Exatamente. E essa questão das mídias em si, né, eu gostaria que você falasse aqui pro nosso público, né, não precisa ser totalmente estratégico para iniciar, né? Não, não, eu acho que a estratégia é zero. No início, aliás, tem uma única estratégia, que é Sim. você montar seu Instagram, criar um nome, óbvio, o mínimo de Sim. estratégia possível, mas sem aquele peso de ser uma estratégia que está em livros, em fórmulas de Bhaskara, eu acho que não. Eu acho que é autenticidade, verdade e propósito. Primeiro você encontra o seu propósito. O que você quer? Você monta o seu Instagram, você quer fazer o quê? Quero ajudar pessoas, quero ajudar mulheres a se sentir mais confiantes. Então você já tem aí o seu nicho. Começa. Começa do jeito que dá. Ai, não, mas eu não vou começar. A Irene tem um microfone da Holy Land. Ela põe uma carinha de beijinho lá. Eu não vou começar, eu não tenho. Entende? Então não é por aí. Começa com o que você tem, da forma que você, com o que você tem e dá o primeiro passo. Irene, você acha que essa questão da clareza é uma coisa que dá para ser ensinável? Dá, com certeza. Com Porque certeza. eu acho que, assim, um dos principais pontos, não falando só sobre essa parte de mídia social, para a vida, né, de muitas pessoas, essa falta de clareza do que a pessoa quer mesmo de fato, né, e consequentemente, pelo fato dela não saber nem o que ela quer, ela não tem processo ali como pessoa, como profissional, não tem essa parte estratégica. Então, assim, eu vejo que um dos principais pontos é essa falta literalmente de clareza, que, como a gente mencionou ali, né, que é uma coisa óbvia, né, mas que o óbvio também precisa ser dito, né, a todo momento. Você pensa que essa questão de clareza eu consigo ensinar para outras pessoas? Consegue. Consegue com toda certeza. Porque se eu, Irene, não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho que eu trilhar vai servir, você concorda Sim, comigo? E se eu tenho você, que vai me dar um norte, que vai me mostrar um método, que é totalmente ensinável através de sim, métodos. Você vai conseguir, sabe aquele fiozinho que você vai, o novelo de lã que você puxa? Então você consegue ajudar a pessoa a ter clareza, para ela enxergar. Às vezes tá tudo misturado, o que precisa é de cada pontinho no seu sim. lugar, então com certeza é ensinável. Eu precisei de ajuda. Quando eu fui fazer a transição do método tradicional de trabalho, né, que eu saí da gestão da saúde pública para viver só do digital, daquilo que eu já havia há alguns anos construindo, eu precisei de ajuda. Eu precisei de clareza. Eu fiz uma mentoria até com o Joel. Eu fiz uma mentoria com o Joel J para eu entender. Eu tinha dificuldade de saber: "Ai, gente, será que eu mudo o nome do meu Instagram? Será que eu não mudo?". Eu tinha um propósito dentro do meu coração. O meu Instagram, ele começou com "Lá vem os gêmeos".
É o nome. Você pode perguntar que os mais antigos sabem. Lá vem os gêmeos. Por quê? Porque eram os gêmeos que vieram inesperadamente. E com essa transição, eu falei, gente, não é mais Lá Vem os Gêmeos. Tem muita essência da Irene também no Instagram. Mas eu tinha medo. Medo de perder seguidor, de não conectar. A gente tem esses medos. Esse medo vai existir, né? Por mais que você seja verdadeira, às vezes esse medo vai vir. E aí foi através de uma clareza, de pessoas que me clarearam a mente, que eu consegui tirar o novelinho ali e seguir. E como que eu devo lidar com se é que eu devo lidar, né, com aquelas pessoas que as ideias delas não batem mais com a minha e transparece isso nos comentários em forma de hate ali. Como é que eu devo lidar com essas pessoas? É fácil? Eu acho que a gente não tem que lidar. Você não tem que gastar a sua energia com Sim, isso. exatamente. Eu acho que são pessoas conhecidas, com certeza. Eu quero acreditar que elas não fazem mais parte do seu ciclo de amizades, de convívio, enfim, social, né? Se for familiar, tem que saber lidar. Eu não tive muito apoio de familiares quando eu comecei. Eles nem sabiam o que é isso. Você está se expondo demais. Isso vai te prejudicar. Às vezes é uma forma de te proteger. Então, você não tem que lidar Sim. com pessoas que não estão no mesmo nível de consciência que você. Você tem que driblar. É diferente de lidar. Você não vai gastar energia com essas pessoas. Até que eu sou uma influencer que ali, escancarado, tem um pouco hater. E o que eu faço quando isso acontece? Aí eu uso estratégia. Eu uso uma estratégia, sabia? Não, Para lidar com hater. Hum. Eu gero engajamento a meu favor, porque eu tenho uma comunidade muito forte. Quando você gera uma comunidade forte, eles te defendem a todo custo. Então, para que eu vou queimar energia com aquele comentário que tá ali, que eu poderia deixar? Fulano, você viu o que o ciclano comentou lá? O outro seguidor vai no meu direct. Nossa, tem um comentário chato. Você pega esse comentário, você expõe o comentário, você joga ele na rede. É o que eu faço. Quando as pessoas elas querem te atingir de alguma forma, eu uso isso ao meu favor e dá muito certo. Mas você está fazendo isso por engajamento? Não, para a pessoa entender que você sabe se posicionar e que ela é uma pessoa à parte da maior parte de pessoas que te apoiam. Então não gasta sua energia, use estratégia. Com essas pessoas você usa a sua estratégia. Irene, né, mudando um pouco de assunto, né? A cada dia que se passa, né, pelas conversas que eu tenho aqui, pelas gravações que eu faço e pelo movimento que eu tô fazendo atualmente, que tá me gerando resultados, eu vejo que em determinados pontos, né, da minha vida, né, e penso que de várias outras pessoas, a gente tem a tendência de ser tentado até pro negativo, né? Pessoas que tentam nos colocar pra baixo ali, né, e tal. Em cima disso eu te pergunto, teve algum momento nessa sua trajetória de influenciadora que você pensou em desistir? Sempre tem. Não adianta a gente falar: não tem, eu sou leve. A maior parte do tempo, mas como eu te disse, como seres humanos que somos, a gente é vulnerável. Então, poxa, cansei, vou desistir. Principalmente a gente que é mulher, que tem um monte de coisa para lidar, às vezes, cansei. Hoje eu não tô para isso. É aí que eu te falo, a gente tem que voltar para dentro da casinha da gente. A gente respira, a gente pensa, realmente é isso que você quer? E eu tenho um propósito muito bem definido. Então, vai vir à sua mente. Desiste, chega, você está cansada. Mas, quando você tem um propósito definido, você só vai respirar. Então, é um respiro, é um fôlego. Sabe quando você Sim. sobe do mar, puxa o fôlego e volta com força total? Eu sou assim. E me dou um tempo. Independente se é uma semana, se é 2 semanas. No ano passado, em abril, eu tive um burnout por excesso de trabalho. Eu tive também a síndrome da como é que é? Não é crise de pânico, é transtorno da ansiedade generalizado. Em abril do ano passado eu tive e foi devido a excesso de pensamento, por estar ali na rede social, porque pensa comigo, não é fácil, né, a gente é mãe, a gente cuida de Sim. casa, a gente cuida de marido, a gente cuida de filho, a gente quer entregar um conteúdo de excelência,
Então, eu acredito que se eu tivesse continuado na gestão pública, se eu tivesse lá no hospital há anos atrás, dependendo do excesso de carga de trabalho, então me deu esse burnout. Nesse momento eu pensei em desistir, eu falei, gente, eu acho que deu. São aí quase 10 anos, eu vou parar. E aí a gente respira, a gente reza, né, independente de qual é a religião, eu falo: "Poxa, mas meu propósito é esse". E eu parei. Não tive vergonha de falar: "Olha pessoal, eu vou parar". A médica pediu para eu parar 1 mês, eu consegui parar 1 semana, né. Em 1 semana foi o necessário para que eu colocasse a minha mente no lugar, os pingos nos is e voltasse com leveza. Então vai vir, você vai querer desistir, mas aí aqui entra o nosso último pilar, da constância. Cansou? Para, respira e lembra do seu propósito lá atrás e continua. Não importa. Olha para você ver como, o meu resultado, ele é baseado totalmente em não importar com o engajamento. Eu tenho 10 anos. Tem pessoas que começou junto comigo de outras cidades, que têm, sei lá, 500.000 seguidores no Instagram. Eu tô com 115.000. Tem pessoas que começou junto com a gente lá, porque antigamente, eu vou te contar um segredo. Antigamente não tinha impulsionamento, mas antigamente tinha rede de mães blogueiras que se uniam e se ajudavam. Então a gente tinha hashtags. Sim. Eu vou fazer uma postagem e eu vou colocar lá embaixo, hashtag mãe cansada, o exemplo. Aí naquela hashtag, todas as blogueiras mães iam lá e se ajudavam, comentavam, que era uma forma de engajar, né? Sim. Não se falava muito em algoritmo, o algoritmo mudou, mas era a forma. E aí a gente pegava, ia lá, curtia e comentava. Mas, se eu for me comparar algumas daquela época, elas têm ainda 15.000 seguidores, 20.000 seguidores. Então, o importante é a constância do que você leva e quem você atinge. Não importa se é uma, se é duas. Tem gente que fala que isso é pensamento de escassez. Mas quando a gente lida com pessoas e com propósito, se você está atingindo 115.000 pessoas, 500.000 pessoas, uma pessoa, é um propósito bem definido. Sim. Então a gente continua. A gente continua. Irene, agora fui lá na mídia, conheci a Irene, entendi um pouco sobre o público que a Irene atinge. Faz total sentido eu trazer a Irene para ser a minha parceira aqui na minha empresa. O que eu faço agora? Eu te chamo lá no direct, tenho o número de contato, como é que eu te acho? Eu interajo diretamente com você, tem uma equipe por trás, como é que funciona? Tem uma equipe por trás. Por muitos anos, eu gosto, e eu gosto disso até hoje, né, é uma luta com a Tabita. É uma luta, porque eu gosto de ter o contato direto. Eu amo conversar com a pessoa, responder o direct, a pessoa respondeu, eu não quero que ela espera nem um segundo, eu já quero lá e vou, mas eu não tô conseguindo. Eu não estou conseguindo. Então, eu tive que abrir a minha mente para isso. Então, hoje em dia eu tenho uma assessoria, uma pessoa que me ajuda. Quando dá, eu converso, mas quando não, eu falo, Tabita, conversa com a pessoa lá. Você quer que eu fale? Não, pode conversar. Porque eu cheguei aqui, gente, me desculpando com ele. Eu cheguei aqui me desculpando, porque você pega o meu celular agora, sem brincadeira, tem 1.700 mensagens no WhatsApp. E eu não consigo, e isso estava me fazendo mal. Então eu falei: "Tabita, me ajuda". E aí eu falei: "Vai, conversa". E aí quando, a gente tá ali, aí fica um contato mais direto. E aí acaba que a gente consegue dar mais atenção. Acho que isso Sim. tudo na vida, né. Mas atualmente eu tenho assessoria que me ajuda para não deixar o pessoal ficar esperando, para a pessoa poder apresentar o portfólio da influencer Irene, porque às vezes as pessoas elas idealizam, né, tem muito isso. É uma coisa que eu quero te falar, às vezes as pessoas vão te idealizar de uma forma, e às vezes elas podem ou não se decepcionar. Então, até eu falo isso em termos profissionais. A empresa idealizou Irene, é isso e isso. Às vezes não é, às vezes é até mais do que ela espera. Então, a assessoria tá me ajudando a ficar mais controladinha. E uma coisa, ande com pessoas que acreditem mais no seu potencial do que você mesmo. Sim. Porque muitas vezes a gente entra num platô. E esse platô, por mais que você quer crescer, que você quer
né, desbravar, às vezes você entra naquele platô e você acha que você tá ali. Aí uma pessoa do seu lado pra te impulsionar, pra falar assim: "Não, você é capaz, você pode, você consegue mais", isso é muito importante, em todos os sentidos, até para os influenciadores, a gente precisa de alguém que fala assim: "Não, você consegue mais menina, vai lá". Aí você abriu um leque, aí eu vou comentar um negócio que é antes da pergunta séria, então. Ai, tá bom, aí eu já vou Aí é vocês estão bom que vendo. dá tempo de eu me Irene, você acredita que todos nós seres humanos temos um talento? Com toda certeza. Muitos às vezes estão escondido, outros ainda não descobriu, mas todos nós temos talento. Todos, assim, Aham. isso é inquestionável. Nós viemos a esse mundo com um propósito e cada um tem um propósito de fazer algo. A missão nesse mundo, dependente de religião, gente, a gente veio nesse mundo para ajudar uns aos outros. E quando a gente ajuda um ao outro, eu sei algo, eu domino algo, você domina um outro algo. Então, todo mundo tem talento. Às vezes, só não descobriu. Tá adormecido, precisa lapidar. Eu te perguntei isso porque também eu acredito que todos nós temos um talento. E para essas pessoas que falam, né, que ainda não descobriu, né, não vê esse talento em potencial ali, é porque o nosso talento é muito óbvio pra gente. É. E a ponto de, se eu fazer aquilo ali, não vai fazer sentido para aquela pessoa, porque é muito simples, mas é simples pra gente porque é óbvio pra gente. Quando a gente se pega nessa de, não vou fazer porque é uma coisa muito simples, é o seu talento. Sabe quando eu comecei a crescer o meu Instagram de fato? Quando eu pensei assim, eu pensava assim: "Ah, eu acho que eu vou compartilhar isso". "Ah não, pra que eu vou compartilhar isso? Não, isso aí é mais do mesmo", ou "Ah não, todo mundo sabe isso". E aí quando eu decidi falar: "Não importa, se pra mim é óbvio ou não, se fulano sabe ou não, vou jogar, eu vou jogar". Ele começou a crescer. Por quê? Porque entra no que você falou. Às vezes o que parece super simples pra mim, é muito complexo pra outra Sim. pessoa. E isso é tão real que às vezes é nas pequenas coisas. Coisa muito pequena, assim, muito pequena mesmo. Esses dias, olha pra você ver como é pequeno. Ontem, assim, às vezes muitas pessoas podem até achar que é uma besteira, que é banal o que eu vou falar, mas se a gente souber entender por trás a complexidade de coisas simples. Ontem meu menino, era 10 horas da noite, ele: "Mãe, meu dente tá mole. Meu dente tá mole, ai tá doendo", e eu morrendo de sono. Eu falei assim: "Vem cá, deixa a mamãe ver". Quando eu coloquei a mão no dente, eh, eu falei: "Meu Deus, caramba, esse dente já caiu". Esse dente dele não é de leite, esse dente já caiu. E eu fiquei com aquela dúvida de mãe: "Meu Deus, e agora, arranco ou não arranco?". Aí tentei arrancar, peguei a gás, tentei arrancar, o dente não saía. Aí eu comecei a chorar. Eu falei: "Gente, eu tô arrancando um dente do menino, o menino vai ficar banguelo, e agora?". Eu juro por Deus, não te contei isso, eu juro por Deus. Aí eu falei assim, printei, nisso a dentista dele viu e já me ligou: "Irene, fica calma, não sei o quê". Aí eu printei um print da conversa com a dentista e joguei na rede. O que eu joguei na rede, você não tem noção, 10 horas da noite, tá vendo como é despretensioso? 10 horas da noite o meu direct começou a chover de mensagens, as pessoas: "Irene, meu dente, meu filho tá com o dente mole aqui, nossa, eu levei ele agora não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". E eu falei: "Gente, é uma coisa tão boba, que eu quero chegar nisso?". É uma coisa boba, que conectou com uma pessoa, que é algo que acontece com ela, gerou um monte de comentário no meu Instagram, e isso o algoritmo entendeu que 10 horas da noite o meu Instagram estava bombando, e me levou a ter resultado. Então pega o dente mole do coitadinho do menino e joga pra alguma coisa sua que você acha que é bobo aí, que você não vai falar, que você pode ensinar pra uma pessoa ou compartilhar a sua vulnerabilidade com uma pessoa, que vai conectar com ela. Você entende? Sim. É muito amplo, né. É simples, mas não é simplista, né? É isso. É fazer sucesso no Instagram, como a gente acha, ter resultado é isso. É sobre isso, mas muitas pessoas não compreendem, sabe.
Momento, mas nem tanto. Ó, ela foi analítica, não vai sair correndo atrás de crianças aí pra arrancar o dente delas, não. Gente, calma. Vai no dente do sobrinho, do filho, vê se tá mole. Irene, agora pergunta muito séria. Vamos Voltando lá. pra pergunta muito séria. Essa aqui é a Tá mais bom. séria, igual eu te falei. Eu sendo um influenciador digital ali com essa essência, com essa estratégia, no final eu consigo ter um negócio rentável e perene ali a longo prazo? Consegue. Sim, com todas as letras maiúsculas, você consegue. Consegue sim. É o que eu te falei, precisa ter a constância, a congruência, acertar ali no ponto que você quer ir e seja você. Mete bronca. Vai, não pense em resultado, não pense em engajamento, começa. Primeiro começa. Começou, aí você vai sentar com quem sabe, com quem vai te ensinar, com quem vai te instruir. Pega o seu nicho e vai embora, entendeu? Todo mundo pode ganhar dinheiro. Sendo influencer, no mercado de afiliado, sendo. Porque pensa comigo, se na internet, nas redes sociais hoje em dia, uma pessoa que tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, com as estratégias que existem de mercado digital, de marketing digital, a pessoa consegue fazer dinheiro, por que que o influencer não conseguiria? As pessoas acham que é mentira, mas as pessoas podem ganhar dinheiro. Sim. Você conhece o mercado de afiliados? Não, ainda não. Então, busquem você pesquisa mercado de afiliados. A internet é a maior avenida do mundo. Já parou para pensar? Numa avenida muito movimentada, a internet é mais. Tem muito gancho, muito nicho e muitas vertentes para você trabalhar na internet, para você ganhar dinheiro. Hoje em dia só não ganha dinheiro na internet quem não quer, seja a empresa com o perfil da empresa, seja no mercado de afiliados, seja como influencer, seja no trabalho de UGC, EGC, tem muita forma. No começo é muito sobre realmente tentar, né? Correr atrás e tentar, porque Exatamente. é muito sobre a questão de depois que você vê, não tem como você desver, né, Irene? Não tem Porque, como desver. porque talvez assim, né, pra muitos, isso aí não faz sentido porque nunca viu, né? A partir do momento que ela tenta e o resultado vem e ela passa a ver. Exatamente. Tem como se você não vai desver, às vezes você vai criar um véu em cima, porque você não Sim. foi competente o suficiente e nem conseguiu persistir, ser persistente, aí não vai dar resultado para você. Não tem. Quando as pessoas falam, por que que fulana consegue e eu não? É isso. É você ser persistente, congruente, constante em tudo que você for fazer, sem querer ser imediatista. Não se constrói um império da noite pro dia, não se constrói uma casa da noite pro dia. Você não conquista seguidor da noite pro dia. E aí o que acontece? A pessoa tá lá, mas eu já tô há 1 ano no Instagram e eu tenho 5.000 seguidores. Eu tô há 10 anos, tenho 115.000, faz a média. De quantos eu Sim. conquistei nesse período. E nunca me importei. Me importei com aquilo que eu transmiti, o posicionamento de onde eu queria chegar. Quem eu queria ser? O que a Irene quer representar para os seguidores e para quem a vê e para a empresa? Sempre com muita tranquilidade e simplicidade. Se você me perguntar assim, se eu tive estratégia para chegar onde eu cheguei, em termos de credibilidade, de posicionamento, não teve uma estratégia específica. Hoje eu entendo que eu posso criar a minha estratégia e Sim. contar como eu fiz para o público, para quem queira, como que ele deve fazer. Mas se você foi algo que é muito intuitivo, entende? Então é a mesma coisa, as pessoas elas desistem muito rápido, elas no primeiro ano, se não deu muito resultado, ela já quer parar. Procura saber as pessoas que estão lá, se elas desistiram no primeiro, no segundo ano. Não desistiu. Né, eu estava vendo anteontem eu vi a Andrea Vermonte falando, ela até veio em Uberaba, uma querida. Conhece a Andrea Não. Vermonte? É uma psicanalista de Uberlândia, que hoje em dia ela soma aí mais de 3 milhões nas redes sociais. Ela tem reflexões familiar, de criação de filhos. Ela é muito bacana. E ela estourou nas redes sociais há pouco mais de meses. Meses, né? Há pouco mais de uns 6 meses. Não tem 1 ano. E no podcast ela falava
que antes dela estourar, há 2 meses atrás, ela implorava no consultório dela para mandar paciente. Ela sabia que ela tinha potencial, mas não vinha, o pessoal não chegava, mas ela sabia, porque ela era formada, mestranda, doutoranda. E vai que você aí, que vai desistir, é um potencial desse. Entende? Então, Sim. a gente não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Então, se não tiver o propósito muito bem definido e querer fazer pelo oba-oba que tá todo mundo fazendo e eu vou ganhar dinheiro fácil, seja como influencer, seja no mercado digital, a pessoa não vai se sustentar. Foque no que você controla e não foque no que você não controla. Irene, gostou do papo? Muito, muito. Eu estava tensa no começo, agora por mim eu ia ficando aqui. Eu acho que eu converso demais, você percebeu, né? Ó, nessa pegada a gente vai ter que marcar o episódio 2, 3, 4. Porque assim, a influência e o digital tem muito assunto, né? Acho que Sim. você pode abordar aí assunto para ficar a madrugada mesmo Sim. inteira conversando, que tem muita coisa bacana. O digital, ele é transformador em todos os sentidos. Primeiro, eu acho que se a pessoa tem dom, ou se a pessoa tem vontade, o dom ela vai perceber que ela tem na prática. Mas se ela tem vontade, ela tem que se jogar, sabe? E sempre muita tranquilidade, porque hoje em dia as pessoas também têm muito medo de julgamento, né? Sim. Você tem medo de julgamento? Tô tentando perder, mas eu tenho, sim. Porque o julgamento nada mais é do que a pessoa fala que ela enxerga, né? A gente enxerga as pessoas com os olhos que a gente tem. Então isso nunca me deixou chateada. Às vezes me deixa chateada atitudes de pessoas que a gente tá nesse meio, a gente fica chateado com as atitudes, mas com os julgamentos, nunca tive. Mas assim, até uma coisa que é muito da prática também, Irene, que eu vejo isso, essa questão da comunicação, né? Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu sou introspectivo, literalmente. Eu não sou do tipo de pessoa que chega num ambiente e sai conversando com todo mundo, entendeu? Eu fico na minha ali e tal. Mas ontem mesmo, né? Depois que eu gravei com o Rian aqui, né? A gente tava conversando e tal. Aí, em determinado momento, eu me peguei e falei, cara, eu tô conversando igual um papagaio. Tá vendo? Às vezes é algo que tava escondido aí dentro de Mas você. por que isso? Ó, já tá, agora em novembro, tá completando 1 ano de série, mas nem tanto, né? Quantas pessoas eu já gravei aqui e entre aspas, meio que me forçou a me comunicar mais. E assim, é essa Exatamente. trocação de mentalidades também, né? Uma informação que você me passa, eu absorvo, uma informação que eu te passo, você absorve também, né? E assim, essa trocação, esse famoso mindset, né, que as pessoas falam ali, meio que me forçou a melhorar a minha comunicação e fazer eu me comunicar mais, né? Então, eu usei o podcast como ferramenta também estratégica para me ajudar enquanto a isso. Porque eu me vejo também como marca, como Uhum. pessoa que vai influenciar outras pessoas. Então, se eu não souber, né, e não ter uma boa comunicação, eu não vou ser efetivo nisso, né? Exatamente. Mas não quer dizer de você ser introspectivo que você não é comunicador. Sim, Não é? Tem pessoas que elas são espontâneas, aonde sim, elas estão, elas já chegam, mas a pessoa que é introspectiva, ela é muito observadora, ela sim. absorve, ela tem muito o que ensinar, porque eu ouvi esses dias que é assim, Deus deu pra gente uma boca e 2 ouvidos. Por quê? Pra gente ouvir mais e falar menos. Então a pessoa que ouve muito, ela aprende muito mais e ela ensina muito mais. Sim. Top demais. Irene, temos uma mensagem final ainda, mas antes dela, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera aqui, que te filma, e passasse suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra, para ter Bacana. uma proximidade maior e melhor contigo. Bom, hoje em dia eu trabalho basicamente com o meu Instagram, que é Irene Goulart, underline, underline. Lá tem o link do curso que eu ajudo do mercado digital. Tem também o link para assessoria, para parceria, para publicidade. E pode me chamar lá no direct que eu vou adorar te conhecer. E se você também tem alguma dúvida de como começar, por onde começar, como pegar no celular, todas essas partes básicas e até as mais aprofundadas, eu posso pedir para colocar um link Claro, eu aqui? mesmo vou colocar esse link aqui embaixo. Então tá bom. Você pode clicar no link abaixo, tá? Para você ficar por dentro das novidades e tem um presente gratuito para você aqui. Só clicar.
Irene, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para aquelas pessoas que querem, né, se tornar uma influenciadora Uhum. digital e nem sabe por onde começar. Bom, então tá bom. Se você sonha em ser uma influencer digital, entenda que influenciar é algo básico. Todos nós podemos influenciar alguém a fazer algo. O início, monta seu Instagram, monta sua rede social. Por onde que você quer influenciar? Depende muito, porque tem gente que quer influenciar e trabalha que nem trabalha com rede social. Sim, Mas hoje em dia, quem não é visto não é lembrado. Então a rede social ela vai te ajudar a, a engajar no seu sonho. Quer começar a ser influencer? Monta um Instagram. Seja verdadeiro, seja autêntica, mostre para as pessoas, não ligue, não importe com o número de seguidores a princípio. Você pode estar falando para um seguidor, para 3 seguidores fiéis. Isso é o que importa, é isso que vai te fazer alavancar para conquistar a confiança e conexão de outras pessoas. Então, seja você, seja verdadeira e comece. Dê o primeiro passo, que com toda certeza os outros você vai aprender no caminho. show, Irene. Muito obrigado por Obrigada, ter muito aceitado o obrigada. convite. Fiquei muito feliz por ter Eu que dado certo a agradeço pela gravação. oportunidade, viu? Estou muito feliz, muito feliz. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Você é uma pessoa muito bacana. Já te conhecia das redes sociais, ainda não te conhecia pessoalmente. E espero que você tenha muito sucesso, que venham mais e mais pessoas aqui, porque é muito importante isso que você faz. Você ensina outras pessoas, você abre a mente de outras pessoas, isso é muito bacana. Continue, viu? Boa, muito obrigado e com certeza futuros convites virão para a gente gravar mais episódios por aqui. Bora lá! E para você que chegou até aqui, já sabe, se não clicou no botão curtir logo abaixo, já clica aí, já curta esse excelente episódio aqui feito com a Irene hoje. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui semanalmente. A gente está com uma agenda boa aqui e nos próximos dias a gente vai postar vários episódios novos aí durante a semana. E compartilhe também esse episódio para mais pessoas, compartilhe em grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, Instagram, vamos fazer um movimento para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E para você, unicamente para você que chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu sou a tchuca da Irene, para a gente saber que você chegou e assistiu esse episódio até o final. Então te vejo até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau, Machuca!